Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouco da minha pesquisa. Meu nome é Pedro Praia, sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília e hoje eu trago a minha pesquisa de doutorado de nome o HBIM para a documentação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico indígena do Brasil. Bom, inicialmente, então, eu gostaria de começar contextualizando um pouco da situação em que vivem os povos indígenas atualmente no Brasil. Atividades como mineração ilegal, tráfico ilegal de madeira e outras colocam esses povos constantemente em situação de ameaça há muitos séculos, isso é um problema que não vem de hoje. E isso mostra, então, a necessidade de preservação da cultura desses povos, do patrimônio cultural desses povos, dentre eles o patrimônio arquitetônico dos povos originários do Brasil. Bom, e para isso, a evolução da tecnologia atualmente possibilita a aplicação de diversas ferramentas nessa tarefa difícil de documentação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico indígena brasileiro, tendo em vista, dentre outras coisas, sua enorme extensão. Atualmente somos mais de 300 povos indígenas no Brasil, então realmente ferramentas de tecnologia avançada devem ser aplicadas para auxiliar nessa tarefa. Dentre elas, o HBIM, que eu vou explicar um pouco hoje. Bom, então os objetivos da pesquisa, entre eles está testar o uso da tecnologia HBIM na documentação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico indígena brasileiro, investigar também a possibilidade da inserção de dados etnográficos como metadados, dados sobre dados, dentro de um modelo HBIM. Então, de que maneira que a gente pode inserir informações não geométricas como forma de documentação e registro de patrimônio imaterial, digamos assim. Outro objetivo também é entender de que forma o estudo do comportamento estrutural dessas edificações indígenas pode colaborar com o processo de conservação e preservação do patrimônio arquitetônico desses povos, e entender também de que forma que a aplicação de tecnologias como realidade virtual, e narrativa digital podem ser usadas como resgate da identidade cultural desses povos, tá certo? Então esses seriam os principais objetivos dessa pesquisa. Bom, antes de explicar o HBIM, é importante um rápido entendimento sobre o que é o BIM. O BIM é uma tecnologia que vem da indústria aeroespacial. A sigla BIM quer dizer Building Information Modeling, que é um modelo de informação para a construção. Então, basicamente, é uma mudança na mentalidade do processo de concepção, construção, manutenção e uso das edificações, tá certo? É um processo colaborativo que resulta na confecção de um modelo tridimensional que contenha todas as informações necessárias para a construção e operação de edifícios. Então, essa tecnologia aplicada a edifícios de valor histórico e patrimonial se mostra uma poderosa tecnologia. Daí vem, então, o HBIM. Então, HBIM, o acrônico HBIM, quer dizer Heritage Building Information Modeling. Esse termo foi cunhado pelo professor Maurice Murphy lá em 2009, professor da Universidade de Dublin, Maurice Murphy. E a base do HBIM seria a utilização de tecnologias de levantamento digital, como a aerofotogrametria e escaneamento a laser, para serem usados como base na modelagem BIM de edifícios de valor patrimonial histórico. Então, o conceito base da tecnologia BIM, que seria agregar dados não geométricos a dados geométricos e atribuir a cada elemento da edificação esses dados. E isso pode ser utilizado também para dados de informação de valor patrimonial e histórico, o que possibilita uma relação e uma utilização da tecnologia HBIM para a documentação também de patrimônio imaterial. Então, Simeone, em 2014, já defendia a tecnologia HBIM como sendo uma tecnologia que pode auxiliar não só na documentação de patrimônio material, mas como também na documentação de patrimônio imaterial.
certo? O professor Stephen Fay, da Universidade de Carleton, já mostrava em 2013 a utilização do HBIM para registro de patrimônio em madeira, de patrimônio material em madeira, no estudo de caso do edifício do comissariado da cidade de Ottawa. Trago também alguns exemplos da aplicação da tecnologia HBIM, sempre num contexto ocidental, por exemplo, nesse estudo de Orene para a igreja de Santa Maria de Escárnia, onde ele faz a documentação de todo o madeiramento da cobertura da igreja, se utilizando de softwares BIM. Porém, isso mostra uma grande aplicação da tecnologia HBIM, principalmente em arquitetura ocidental, e eu trago alguns estudos do Oriente, digamos assim, da Coreia, mais precisamente, em que mostram a aplicação do HBIM para a arquitetura tradicional coreana. E esses autores, então, apontam uma dificuldade do uso da tecnologia HBIM pelo fato da maioria dos softwares BIM estarem preparados para modelagem de arquitetura ortogonal, que é mais presente na arquitetura ocidental, digamos assim. Então, autores como Yoon, em 2021, já mostravam essa necessidade de mudança do foco do HBIM, não só para registrar a arquitetura ocidental, mas como também a dificuldade que é a utilização desses softwares quando se fala de geometrias complexas, como no caso das curvas dos encaixes em madeira das geometrias dos templos tradicionais coreanos. Yang também, no seu trabalho de parametrização dos encaixes de madeira das arquiteturas tradicionais coreanas, já mostra também essa dificuldade que é se modelar arquiteturas não convencionais dentro de softwares BIM. Em se tratando de arquitetura indígena brasileira, onde existe um entendimento topológico da arquitetura, isso também se mostrou na minha pesquisa bastante difícil, a utilização dos softwares de modelagem BIM, no caso o Revit, para a arquitetura tradicional indígena brasileira, tá certo? Mostro aqui alguns exemplos da aplicação do HBIM no Brasil, mais para a arquitetura moderna. Então, no Brasil, a maioria dos estudos de HBIM da atualidade ou são voltados para a arquitetura colonial ou são voltados para a arquitetura moderna. Então, existe uma necessidade de se aprofundar os estudos de documentação da arquitetura indígena brasileira, com a aplicação também de tecnologias como o HBIM. Bom, então, quando o próprio termo arquitetura indígena é um termo que diversos autores apontam um certo desconforto que esse termo traz para a comunidade acadêmica, para a comunidade de arquitetura, de estudos de arquitetura. Muitas vezes o conhecimento indígena não é visto como arquitetura. Eu trago essa fala de Oliveira, que diz que a manifestação dos povos originários no Brasil não encontra um lugar na teoria e história da arquitetura brasileira. É como se não tivessem contribuição a oferecer enquanto modelos de estabilidade, conforto e beleza, que é o que são. Então, é uma arquitetura em madeira complexa, com diversas soluções tipológicas diferentes, sempre com utilização de madeira e palha. De Oliveira, esse autor reivindica para a habitação indígena maloca um poder de síntese de todo o patrimônio arquitetônico de um povo. Então, documentar e preservar a arquitetura tradicional de um povo é documentar e preservar, de certa forma, a cultura desse povo. Tá certo? Para muitos povos, esse ser, casa, esse edifício tem uma relação antropomórfica. Então, cada elemento dessa edificação é relacionado com um elemento do corpo humano, com uma parte do corpo humano, com os pilares que sustentam a edificação, como pernas, as costelas, como as vigas, e assim por diante. Então, todos esses dados etnográficos sobre a arquitetura podem ser inseridos no modelo HBIM, como eu mostro aqui. Então, eu trouxe 3 edificações como exemplo, tá certo? É a Casa Camaiurá, a Casa Pareci e a Casa Chavante. São 3 povos de uma região próxima do Brasil.
E como base de dados foram utilizados esses 3 livros, Tecnologia Indígena do Mato Grosso, Manual de Arquitetura Camaiurá e a Suma Etnográfica Brasileira. Então, eu mostro aqui o conteúdo desses livros, eu vou passar um pouco mais rápido. Para o Manual de Arquitetura Camaiurá, foi utilizado como fonte de dados também arquivos CAD, tá certo? A equipe foi me fornecido também os arquivos CAD, resultados do levantamento, que foram usados como dados métricos para essa modelagem. Então, como dados gráficos, nós temos as imagens e fotos, e como dados métricos, nós temos os levantamentos realizados. Tá certo? Então, esses dados gráficos somados aos dados métricos foram inseridos no software BIM para a confecção do modelo. Então, está aqui a diferença entre dados gráficos, dados métricos e dados não geométricos, como a espécie das plantas, por exemplo. Tudo isso foi agrupado e inserido no software Revit e parametrizado como informações referentes a cada elemento. Então, a gente vê aqui informações acerca, por exemplo, da dimensão de cada peça, sua relação com o corpo humano. Tudo isso foi inserido dentro de cada elemento. Aqui a gente tem o resultado do modelo. E os exemplos, por exemplo, as espécies de madeira inseridas como parâmetro, tá certo? Os nomes e as relações antropomórficas de cada elemento inserido como parâmetro no Revit. Foi feito também uma análise das tipologias estruturais dessas edificações, que apesar de terem soluções formais parecidas, são dotadas de tipologias estruturais completamente diferentes. Então, o HBIM também possibilita esse tipo de análise. Aqui é o resultado da casa do povo Pareci e do povo Chavante. Bom, a pesquisa avança agora para uma parte de pesquisa de campo. Eu não vou ter tempo de me ater a isso, eu vou passar rapidamente, apenas mostrando que a gente já fez a visita na aldeia Chavante, já foi diagnosticada a perda desse patrimônio dentro dessa comunidade, e a pesquisa propôs a construção e acompanhamento do processo construtivo de uma nova edificação tradicional na aldeia. Então, aqui tem alguns exemplos, como, por exemplo, a confecção das fibras de amarração, os tipos de nó, e exemplos de outros dados que podem ser inseridos como metadados etnográficos no modelo BIM, tá certo? Registramos, então, todo o processo construtivo, desde a coleta da palha, a escolha da madeira, e tudo isso pode ser processado e colocado como dados não geométricos dentro do modelo. Outras formas de documentação são utilizadas também para serem inseridas dentro do modelo HBIM, como o time-lapse, o vídeo time-lapse do processo construtivo. E esse é o resultado final, a edificação tradicional ao lado das edificações já com influências coloniais, digamos assim, a arquitetura que vem sendo adaptada pelo povo Chavante. Bom, a casa foi toda documentada, as imagens foram capturadas por drone e por fotogrametria e estão sendo processadas dentro de um software de processamento para a geração do modelo de nuvem de pontos, e aí sim para ser levado para dentro do Revit e modelado o modelo HBIM dessa edificação. Bom, como conclusão, eu entendo que o HBIM é sim uma poderosa ferramenta de documentação e preservação da arquitetura brasileira. É um campo a ser investigado ainda, que está no início, e pretendo continuar a pesquisa com a visita de campo às outras aldeias. Muito obrigado.